Bom, pessoal, boa noite mais uma vez, né? Para quem não falei boa noite, eu vou pedir duas coisas bem assim importantes para a gente desenvolver esse curso, né? Esse aprendizado em conjunto. Eu até coloquei lá, né, para o pessoal, a gente vai aprender junto, tenho certeza, toda aula a gente aprende muito. Perguntas que vocês tiverem, vocês até podem mandar no chat. Se vocês, né, e eu estiver falando ali dentro daquilo, eu consigo dar uma olhada aqui, eu acabo respondendo. Senão a gente responde no final. Anotem algumas coisas quando eu falar, eu acho bem interessante, quem puder anotar aí, é legal, senão, né, às vezes a gente perde a ideia. E tenham essas dúvidas para que a gente possa construir juntos mesmo. E eu sempre falo isso, né? Essa troca é muito importante. Mas as perguntas, assim, a gente pode colocar mais para o final. Então, hoje, eu vou fazer uma pincelada, assim, a gente vai dar algumas aulas a mais, eu acho, aí, né? Se a André permitir, nós vamos dar uns bônus, né? Porque a ideia é assim, é um curso que muitas pessoas, eles não entenderam qual é a ideia desse curso. Primeiro, não existe uma fórmula, é muito importante nós falarmos isso e nós contarmos isso para as pessoas. Ninguém vai dar uma apostila de educação de filhos. O que nós vamos trazer? Nós vamos trazer uma teoria que está ligada à questão cognitiva e à questão afetiva e emocional. Porque o que as pessoas mais confundem hoje na sociedade? A questão cognitiva é tudo. Não, a questão cognitiva é cognitiva, leitura, escrita, interpretação. Ela tem um poder e uma questão e um tempo para isso acontecer na vida da criança. E tem a questão afetiva, né? A inteligência afetiva, que é outra questão que também vai ter o seu tempo e a sua forma de aprendizado. E aí, por final, vai ter a inteligência emocional, que é o conjunto da questão cognitiva e afetiva se tornando emocional. O que nós temos percebido aí? As pessoas hoje, vamos pegar aí a grande maioria, infelizmente, dados estatísticos estudados cientificamente, as pessoas, principalmente os mais novos, os mais jovens aí, entre 15 e 25 anos, 26 anos, eles estão tendo um prejuízo nessa inteligência emocional. Eles estão tendo uma dependência muito grande das pessoas e elas estão tendo dificuldade para sair, a gente fala do ninho, né? Para sair, para alçar voo, para trabalhar, né? Para estudar, para criar novos horizontes. Por que isso? Porque nós estamos vindo de uma geração de pais que ou facilitou demais ou permitiu demais. E aí nós temos que entender que tudo que é extremo é ruim, né? Uma coisa que eu quero que vocês coloquem aí, que vocês reproduzam muito isso para as pessoas que vocês convivem. Pai e mãe não é amigo de filho. Pai e mãe é mãe. Amigo, ele vai ter lá fora. Amigo pode trair ele, amigo pode abandonar ele. Pai e mãe, não. Pai e mãe, aí nós vamos trazer o processo da palavra pai e palavra mãe. Como que eu poderia definir a palavra pai e mãe? Não é o genitor, existe uma diferença. Genitor é aquele que deu o gene, aquele que, né, biologicamente, geneticamente, deu a carga lá. Nem sempre o genitor é pai, né? Às vezes o genitor é só um genitor. E ele convive com essa criança, ele é só apenas um genitor. Por outros motivos acaba indo lá. E tem pessoas que fazem o papel de pai muito mais que o genitor que deu a carga genética. Por quê? Porque pai e mãe é o quê? É cuidado, é proteção, é amor. Mas é um amor que tem uma visão diferente. Não é um amor protecionista. Não é um amor que facilita. Tem que ensinar. E aí tem que frustrar, porque a vida vai frustrar. A vida vai ensinar. E quanto mais eu treinar meu filho a trabalhar com a frustração, trabalhar com o não, né? Ou ficar quieto, agora não pode, agora não é a hora. Quando ele deparar pela vida real, ele vai entender que isso é comum e ele vai estar preparado. Então, hoje, eu falo que tem muito médico hoje aí que não tirou diploma. Por quê? Porque as pessoas veem, essa criança tem TDAH. Esse aqui tem TOD. Eu chego no consultório, o que tem de criança que chega com TOD lá, né? Todo mundo sabe o que é TOD, né? Que é o desafiador hoje. Aí, aquela criança não merece ninguém. E aí você faz nós fazemos um trabalho de neuropsicologia ali, para avaliar essa criança, ele não tem nada de TOD. Quer dizer,
O que ele tem? Falta de limite. Ele tem o quê? Falta de educação. Ele tem várias outras coisas que vêm, menos TOD. Porque o TOD, ele é um transtorno que judia da criança, faz mal para a criança, porque ela não consegue entender que ela está desafiando. E ela desafia todos e tudo. Então, é algo que traz sofrimento. Ele não escolhe a hora que ele desafia. E ele traz isso como um peso muito grande. Então, quando às vezes a mãe chega e fala, meu filho tem TOD, eu falei, mãe, se você soubesse o que é esse transtorno desafiador, você nem falaria isso, porque é um prejuízo muito grande emocional, afetivo. Então, hoje nós estamos com essa necessidade de estar falando. E aí tem vários fatores que vão influenciar dentro disso. Porque, assim, como que eu vou lidar com o meu filho? Se nós pegarmos, nós vamos começar aí um percurso aí. Eu tô vendo que só tem gente novinha aqui, que bom. O pessoal tudo novinho aqui, acho que eu sou o mais velho de todos que tá aqui. Eu tenho 48 anos, né? Esses dias eu tava conversando com a minha esposa, esses dias não, sábado. Eu falei assim, gente, eu poderia ter um filho aí de 30 anos, né? 32 anos, 16 anos, já poderia ser pai, bem tranquilo. Eu falo, não, minha filha tem 20 anos, demorei bastante para ter filho, né? Então, mas eu não sou muito novo, não. E o que nós percebemos nisso? Vou pegar lá a nossa geração. Pessoas que têm aí, são poucos aqui, mais de 40 anos, 35 para cima. A gente vem de uma educação que ela era uma educação mais rígida. Ela tem os prejuízos dela? Claro que tem. Eu ouço, às vezes, as pessoas falarem assim, meu pai me batia, meu avô me batia, não sei quem me batia, não sei quem, e eu tô vivo. Ótimo, que bom que você está vivo, educado em uma profissão. E os seus traumas? E as suas dores internas? E essa criança que está aí, que não foi cuidada, que às vezes não foi amada o suficiente, como que ela vai reagir? Como que ela sai para fora? Às vezes sai num estado de ansiedade absurdo, às vezes sai numa crise de pânico, às vezes sai num momento de explosão de ódio, às vezes no trânsito aparece muita criança, alguém te fecha no trânsito, você já enlouquece. Por quê? Porque essa educação trouxe para nós alguns prejuízos. Ela trouxe muita coisa boa? Trouxe. Qual é a grande beleza dessa geração? A educação. Nós somos extremamente educados. E às vezes até a educação, ela atrapalha a gente, né? A gente é educado às vezes demais em alguns aspectos. A gente abaixa muito, a gente aprendeu a ser muito submisso. Mas ela trouxe essa beleza. Do licença, desculpe, faz favor. E aí, isso veio, mas nós sempre tínhamos o quê? Uma forma extremamente dura na cobrança, né? A punição era muito certa. E era punição, assim, meio que, às vezes, absurda. Por exemplo, eu já vi pais falarem assim, aprontou, foi lá e fez bagunça e não podia fazer bagunça. Aí ele chega e fala assim, você bagunçou na igreja, agora você vai para o seu quarto e vai ficar orando até a hora que eu mandar você parar. O que a gente aprendeu com esse castigo? Oração é ruim, oração é castigo. Eu não posso fazer nada, mas naquele momento, e aí vem algo importante, que a gente precisa sempre levar em consideração, esse pai não errou porque ele queria errar, ele não errou com a intenção do erro, ele estava dentro daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele acha certo, ele estava dizendo o quê? Eu estou educando meu filho, e a oração liberta. Liberta para quem? Para o pai, que deixa a criança quieta lá, porque quem entende o que é uma oração, sabe que é muito além disso. Mas a criança entende o que é uma oração? Como que ela vai ver esse Deus aí? Ela vai ver como um Deus punitivo. Deus é punitivo? E aí, qual Deus que eu quero? E aí nós vamos cometendo esses pequenos erros. Eu já cometi esse erro, de falar assim para minha filha. Minha casa sempre teve muito livro, eu sempre estudei minha vida inteira, né? E às vezes eu falava para elas faziam muita bagunça, eu falava, pega esse livro e vai ler. Quando você terminar de ler esse livro, você vai sair. Eu tenho uma das minhas filhas que ela tem meio asco de leitura, porque foi a que eu mais puni dessa forma. Por quê? O que eu estou ensinando para ela? Esse livro, ele pode ser um excelente livro, mas ele é punição. Leitura não pode ser prazerosa. Leitura tem que ser punição. E não, leitura tem que ser prazerosa. Por que eu tenho que dar um castigo que é bom, né? E que para ele vai assimilar como algo ruim? Por exemplo, um dia eu falei assim, coloca no lugar da reflexão. Tá, mas o que é reflexão para uma criança? Explique para a criança o que é reflexão. Senta aí e vai refletir sobre o que você fez. E vai sentar.
Ele não entende, ele não está com preparo. Aí nós temos um vocabulário, nós temos uma atitude que faz o quê? Que a criança não entende. E ela vai reproduzir aquilo, né? Teve um dia que eu atendi uma criança de 6 anos e ela era, assim, muito difícil de fazer ele parar para ouvir. E aí eu peguei e falei para ele, escute, qual é o grande problema que você tem hoje? Aí ele olhou assim, meu pai. Aí eu levei aquele susto, porque eu não esperava essa resposta, né? Eu falei, sério, seu pai? É porque o meu pai não tem tempo para mim, ele não brinca comigo, meu pai trabalha muito. E ele falou assim, e eu não quero que meu pai trabalhe muito. E aí, na igreja, eu fico correndo para ir com meu pai e ele manda eu voltar com a minha mãe. Eu volto com a minha mãe, eu quero ficar com ele. Eu falei, mas o seu pai faz o quê na igreja? Ele falou, meu pai é o pastor da igreja. E agora? O que eu vou fazer? E aí eu caio na besteira de perguntar algo simples, assim. Que legal, seu pai é pastor e você já pregou junto com seu pai? Ele olhou, pregar? O que é pregar? Eu falei, você já foi lá na frente ler a palavra com o seu pai, pegar a Bíblia? Ele, Bíblia? Qual Bíblia? E aí eu comecei a perceber que ele tinha uma visão totalmente diferente do que realmente o pai dele fazia e tal. E aí eu fui entender que o pai dele não era o pastor da igreja, o pai dele era do louvor, né? Porque aí o pai dele não tinha a Bíblia mesmo, o pai dele tocava baixo. Mas o que ele assimilou? Que todos que estavam na frente eram pastores. Ele está errado? Não, eles estão ministrando. Mas ele era punido porque ele queria estar aonde? Junto com o pai dele, porque na cabeça dele, louvar a Deus, aprender, era estar lá na frente. E ele não ficava lá na salinha das crianças do Kids, porque ele não queria, porque no Kids não tem louvor. Ele falou isso para mim, é ruim lá não tem bateria, ele falou. E você veja, ele está errado, ele não está errado. E aí, alguém perguntou qual era o porquê que ele ficava correndo, indo e voltando, e que ele chorava lá na sala? Será que se a gente colocasse algo que produzisse som para ele, ou colocasse ele para fazer um louvor lá no Kids, não seria talvez um marco na vida dele? Né? Começa por aí, e talvez ele não entenderia isso para diferente? Não sei. E aí nós começamos a trabalhar isso. E aí, quando você traz essa questão do meio, é exatamente isso. Você veja, eu não conheci, quando eu conheci o pai dele, eu percebi, ele era muito reflexo do pai dele, o pai dele extremamente agitado, falava bem rápido, eu percebi que ele ficava o tempo inteiro, sabe aquelas pessoas que, eu tenho isso, né, a gente senta e já começa a tremer a perna, assim, ou começa a bater alguma coisa, eu sempre tenho alguma coisa na mão, eu fico assim, né, às vezes eu tenho que me controlar, respira, por quê? A pessoa agitada, a pessoa que pensa rápido. Então, o pai dele tem essa característica. É óbvio que o filho vai ter, ele está observando o tempo inteiro, tá? Então, isso é muito importante nós entendermos, porque a criança, ela absorve aquilo que ela está vendo, e ela não está vendo a mesma coisa que nós. Nós estamos em outro plano, nós estamos em outra altura. A gente não vê a mesma coisa que ela, né? Algumas coisas a gente precisa começar a pensar aí. Uma coisa que a Maria falou ali sobre que ela tem um filho autista, né, e que ela leva. Uma das coisas que eu sempre, eu trabalho com algumas crianças autistas, eu tive que aprender muita coisa com elas são incríveis, inteligentíssimas, e nós temos uma dificuldade de criar vínculos com elas, por quê? Porque elas são muito sinceras, elas não mentem, elas são incríveis, são maravilhosas. Ou elas gostam de você, ou elas não gostam. E por que elas não gostam? Elas sempre vão ter um motivo que elas percebem mais que o outro. E o que eu percebi? Quando a mãe e o pai entendem isso, que não é fácil, gente, é bem difícil, e não é por causa do filho, é por causa da sociedade, né? Quando alguém falou levar para a igreja, às vezes as pessoas nem sentam no mesmo banco que a mãe está com o filho autista, porque vai incomodar. Ou um dia uma pessoa fala, mas a criança não vai babar, e fala, e se babar, qual que é o problema? Não pega a doença pela baba não, gente. Por favor. Aí você vem aqui bater palma, chorar e dizer que ama Jesus e não consegue entender isso aqui, por favor. Né? Às vezes eu sou meio taxado de, sabe, cara louco, porque quando eu vejo, eu já falei para a pessoa. E aí, essa mãe deixa, às vezes, de levar nesse lugar, essa criança não desenvolve. Por quê? Porque o meio vai deixar mais deficiente ou menos deficiente. Quando nós falamos deficiente, todos nós somos deficientes. Todos nós. Nós temos deficiência em alguma coisa.
Nós temos dificuldades em algumas coisas. Nós, para ser um ser humano completo, nós temos que desenvolver as 8 capacidades físicas. Todo mundo desenvolveu as 8 capacidades físicas? Todo mundo é bom naquilo? Todo mundo tem coordenação motora? Todo mundo é veloz? Todo mundo é ágil? Todo mundo tem flexibilidade? Todo mundo tem ritmo, que agora é uma capacidade física nova, é o ritmo, que é importantíssimo. Todo mundo tem resistência? E aí, né? Aí, se eu pego aí uma pessoa que tem uma deficiência visual e coloco um blackout e nós dois vamos andar, ele vai andar muito melhor do que eu. E aí, quem que é o deficiente? Só por um simples... E nós temos que entender isso. E que a criança autista, a criança com síndrome de Down, a criança que tem TDAH, ela tem o aprendizado no tempo dela. Por que nós, adultos, temos que colocar tempo para a criança? Um dia chegou um pai no consultório, assim, desesperado. Doutor, eu vim trazer aqui, eu já levei ele na fono, eu já levei no neuro, e nada aparece. Eu falei, nossa, pai, o que está acontecendo? O que seu filho tem? Não, da turma dele, ele é o único que não lê. Eu falei, tá, quantos anos seu filho tem? Ele falou, 5. Eu falei, então, pai, não tem problema nenhum. Ele vai desenvolver a questão da leitura, que é o cognitivo, até 8 anos. E a criança, às vezes, ela dorme sem ler nada e acorda lendo tudo. É o tempo dela. Ele não tem problema nenhum, você pode fazer todos os exames neurológicos, não tem. Agora, se com 8 anos ele chegar lá e ele tiver dificuldade, aí nós vamos fazer um exame. Ele tem outras dificuldades? Não. Ele joga bola? Joga. Ele brinca, ele fala, ele faz isso, faz. Ele lê, assim, lê que eu digo imagens, pegar o livro e ler, faz. E vai falando. Mas aí o que você entende? Essa criança tem um irmão mais velho de 10 anos que faz o que para ele? Facilita. Lê para ele. Eu vou perder tempo lendo? Para quê, se alguém vai ler para mim? A nossa mente, gente, ela é complicada. Eu vou dizer para vocês, o nosso cérebro é preguiçoso. Quanto mais ele poupar energia, melhor para ele. Sabe aquela criança que tem 3 anos e daí ela não fala nenhuma palavra? E os pais começam a ter, meu Deus, não falam. Mas ele tem 2, 3 irmãos. Quem tem filhos, mais do que um filho, sabe disso. Ele não vai pedir porque o irmão, você quer água? Ele quer água, ele vai lá e pega e dá água. Espera ele pedir água. Se não pedir água, não vai ganhar água. Ele vai desenvolver. Espera ele falar, ele precisa falar. Aí tem os facilitadores. Outra coisa que está acontecendo muito, gente, e aí nós precisamos tomar muito cuidado, são crianças e jovens que estão sobrepeso e questão de obesidade. Não é só uma questão estética, é muito mais sério, que é uma questão de saúde. Nós estamos tendo casos aqui, né, onde eu moro, aqui na minha região, muito grande de crianças com diabetes infantil. Porque isso, nós chamamos hoje, nós estamos pesquisando isso, nós chamamos os filhos da pandemia. Por que aconteceu? Ficou preso, né? Não, comia meio que tudo ali. Não tinha atividade física, não tinha momentos de lazer e recreação. Aí traz o quê? Traz algo, prejuízo, que vai compensar na comida. Mas essa criança teve o quê? Um facilitador. O que é o facilitador? Para tudo tem um facilitador. Alguém que vai dar essa comida para essa criança. Ele não pode comprar a comida, pode, né? Tem mãe que fala assim, aí o pessoal fala assim, doutor, ele é terrorista, ele é carrasco. Uma mãe chegou com uma criança de 3 anos, não come arroz, só come quando come ovo e às vezes caldo de feijão com a farinha, só. Só isso, mãe? Tem certeza? Só. Tá, olhei para ele, gordinho, né, pesei e tal, conversei, não quis papo comigo, brincou, tem uma brinquedoteca no consultório, brincou. Eu achei alguma coisa, não tá muito certo aí não, se ele come só isso, ele tá muito gordinho pra ele. Aí comecei a falar, que horas que ele acorda? Ela foi contando da rotina dela. Aí o que acontece? Acorda pela manhã, uma mamadeira. Mamadeira com que? Leite Nescau. Perfeito. Uma mamadeira pequena, 250 ml, não. 500 ml. Pô, 500 ml Nescau pela manhã tá perfeito. Vai sentir fome que horas? Não vai. Uma criança de 3 anos. E aí, depois? Aí a mãe vai dar uma fruta para ele, que ele não gosta muito de fruta, come um pedacinho e tal. Meio-dia ela vai dar almoço, que ele não come, ele vai comer só papinha quando ele come. Só que quando ele não come, ela dá o quê? Bolacha e suco, bolacha e não sei o quê. Ele fala, mãe, é óbvio que ele não vai comer. É óbvio. Ele não vai comer comida salgada.
Ele gostou, ele quer o doce, e ele faz. E aí, ela dá bolacha o tempo inteiro, à noite ela não dava comida, dava suco e coisas assim, e dava outra mamadeira para ele dormir. E ele já estava entrando sobre peso. Aí eu falei, mãe, veja bem, primeira coisa, quem que compra o Nescau? Eu. Então não compre mais. Não, mas ele vai chorar. Bom, ele vai chorar, uma hora ele vai ter que parar, porque ele não vai morrer de chorar. Nunca vi na bibliografia uma criança que morreu de não chorar. Nunca. Graças a Deus. Então, deixa que chore. Falei, a senhora mora em apartamento? Porque quem mora em apartamento sabe que é complicado. O pessoal já começa a reclamar. Vem o síndico, às vezes vem uma multa, então tem que tomar cuidado. Não, não moro numa casa. Então, mãe, se só quer que seu filho mude, aí vem o processo que ou você aprende por repetição, ou você aprende, que nós aprendemos às vezes na força, no chicote, na bunda ali, na varinha, no chinelo, na mão, por forte impacto emocional. A criança também é assim. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar isso para ela. Deixa essa criança com fome. Deixa ela passar fome. Ela tem que passar fome. Ela não vai morrer de ficar um dia sem comer. 2. Não vai. Só que a hora que você deixar ela passar fome, ela vai comer o que você colocar na frente. É arroz, é feijão, é frango, é salada, é o quê? Porque ela tá com fome. Agora, se eu facilito a vida dela, daí o pessoal fala, você é carrasco. Não é ser carrasco, gente. O que eu quero pro meu filho? Eu quero que ele tenha uma vida saudável, ou o mais saudável possível, né? E aí, claro que vai poder ter Nescau? Vai, mas não todo dia, manhã e noite. Ele não vai querer comer outras coisas, porque é o prazer. Aí vem o quê? Os comfort foods. O que são comfort foods hoje? E para nós adultos isso funciona muito bem, inclusive. São comidas que nos confortam, comidas que trazem prazer para nós, o chocolate, o açúcar, a gordura. E é assim, gente, tudo que traz prazer para nós, ele traz um prejuízo para a saúde. Porque eles são os que são mais calóricos, têm mais carboidrato. Tá, eu não vou mais comer isso? Não, claro que não, eu tenho que equilibrar isso. O pessoal fala assim, eu posso dar um prato de macarrão para o meu filho? Claro que pode, maravilhoso. Só que tem que fazer ele gastar toda essa energia, porque macarrão é carboidrato vira açúcar, então vamos embora. Então, isso é muito importante. Tá? E quando nós estamos falando sobre essa educação dos filhos, nós temos que entender que cada parte vai ser modelada. O que é importante nós entendermos? Nós somos movimento. Nós estamos no útero, então nós somos o quê? Teve a junção lá dos gametas, né, masculino e feminino. Começou um processo de desdobramento. Até a 16ª semana, nós estamos desenvolvendo tudo. Nós temos o quê? Um desenvolvimento encéfalo-caudal. O que é desenvolvimento encéfalo-caudal? Cabeça e cauda, que é a nossa coluna. Então, primeiro que vai desenvolver é a nossa cabeça, depois toda a extensão na coluna. Depois é próximo distal. O que é próximo distal? Do meio para as extremidades. Então, eu desenvolvo primeiro minha questão cerebral, é desenvolvido todo o meu sistema nervoso central, é desenvolvido todo o meu sistema periférico, para daí desenvolver o resto do corpo. Então, com 16 semanas, eu já estou inteiro. Só que o que acontece, gente? Com 16 semanas, eu desenvolvo o meu primeiro sistema sensorial, que é a audição. A partir dali, gente, eu já tenho que ter outra visão. Por quê? Porque a criança está, o futuro ser humano que está vindo aí, o ser humano que está ali já, ele está ouvindo o que a mãe está vivendo. E já começa o processo do quê? De absorção de memória. Ele começa a memorizar tudo no inconsciente. O que a mãe ouve, o que a mãe sente. E aí as pessoas perguntam para mim assim, mas então ele já entende o que é sentimento? Não, ele não entende o que é sentimento. Por que ele não entende o que é sentimento? Porque ele está tendo uma carga de substâncias que a mãe manda para ele. Lá para frente ele vai entender o que a adrenalina era o medo, que ocitocina era o momento que a mãe estava feliz, que endorfina é a hora que a mãe saía correr, né, que corre, andar de bicicleta, ele vai fazer associações. Ele vai sentir um momento que foi amado, que veio uma produção muito maior de dopamina, ocitocina. Ele vai sentir a hora que a mãe sentiu ódio, que tem uma questão de noradrenalina, dopamina diferente. E ele vai, quando nascer, vai fazer assimilações. E aí ele vai falar, mas meu pai fez minha mãe sentir ódio. E aí já começam os processos do
Embaixo. E a gente nem sabe. Tem criança que nasce e chora, 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 ninguém entende. Porque ela já vem do útero com algumas emoções estabelecidas e a mãe tem que entender, tem que fazer um processo aí. Tem criança que chora 3 meses, o pessoal fala cólica dos 3 meses. Até tem cólica dos 3 meses, que é uma questão fisiológica. O nosso organismo está se preparando, né? Ele não está pronto. Veja bem, nós estávamos aonde? No útero, né? Bonitinho, aquecidinho, temperatura maravilhosa, né? Nós estávamos o quê? Alimentação vindo para nós sem problema nenhum. Nós não fazia força nenhuma, gente. A única coisa que a gente usava involuntariamente era a audição. Eu não usava mais nenhum sentido sensorial, nenhum, porque eu não precisava. E aí o que acontece a hora que vem, né? Aí Freud vai falar sobre isso, a função da morte, né? A hora que ele nasce, ele morre para uma vida intrauterina e nasce para uma vida o quê? Sensorial. Ele vai precisar de todos os sentidos para sobreviver. Ele vai ter que fazer o quê? Força. Ele vai ter que fazer o quê? Ter agilidade. Aí vem as capacidades físicas. Senão, ele não sobrevive. Então, quando ele nasce, o processo de nascimento já é um trauma, gente. Você imaginou você lá bem feliz, né? De repente vem para esse mundo e não é muito legal. Eu já venho com um trauma. E aí vem uma diferença muito grande que nós precisamos entender sobre os nossos filhos e as crianças, que vai fazer uma diferença aí. Parto, eu não gosto de falar parto normal, gente. Eu sempre falo isso, quem já teve ela comigo sabe disso. Porque para mim, normal, não tem nada de normal nesse negócio de parto normal. Eu acho que se eu fosse ter um filho, eu ia ter um filho só. Porque eu acho que eu ia morrer no parto. Tanto que quando as minhas filhas foi nascer, a primeira que foi nascer, a enfermeira já veio com um negocinho, o senhor pode entrar. Eu, que nem disse, não, eu passei mal, tive que tomar um comprimido. Você veja. E aí, assim, o sexo forte somos nós, homens. O sexo frágil é a mulher. Mas quem tem filho é a mulher. Não sei, gente, vamos colocar um ponto de interrogação nessa questão de força e fragilidade aí. Eu falo, a mulher, ela tá com dor de cabeça, com gripe, ela tá lavando, limpando e fazendo. O homem tá com dor de cabeça, gripe, tá onde? Na cama com um cobertor enrolado. Ai, não tô legal hoje. Como nós somos frágeis, né? Não sei se só eu também, né? Vai que não são, se só eu sou, né? Mas enfim. E aí, o que acontece? Nós estamos lá, vai pro parto natural. O parto natural, a criança ajuda no processo de nascer. Ela se impulsiona, ela faz força para nascer. Ela vai vir já com a mentalidade, a questão mais tranquila. Ela sabe que ela tem que nascer, que não vai ser muito bem, que vai sentir dor a hora que nasce, porque a hora que enche o pulmão de ar, há uma dilatação do pulmão, causando dor. Agora, você já parou a pensar, não sei se já viram aí, eu já vi muitos vídeos, quando vão fazer um parto cesárea, que hora que eles tiram a criança dormindo no útero da mãe, gente. Que judiação dessa criança. Ela tá tranquila, dormindo, de repente vem uma mão e tira ela. O que é isso? Você já parou para pensar o trauma? Imagine você na sua... Vamos pegar nós adultos aqui, que já somos bem resolvidos, porque todos nós somos super resolvidos aqui, eu tenho certeza. Ninguém tem trauma nenhum, ninguém tem problema nenhum. Todo mundo tá com a terapia em dia, porque terapia é importantíssimo. E terapia não é coisa de louco, gente, pelo amor de Deus. É pessoas, todos nós precisamos de terapia. Imagine você na sua cama, bem tranquilo lá, deitado, enroladinho, de repente vem uma mão e te tira dali e coloca em outro lugar, frio, e imagina o trauma que traz para essa criança. E aí eu tenho que entender que se a criança nasceu de parto cesáreo, ela vai ter um trauma maior no nascimento. Também tem outra coisa. Quem conhece mulheres que estão grávidas, aconselhem. Vai fazer parto cesárea, conversa com o feto, ele ouve você, ele sente as emoções, ele sempre, como vai filho, daqui a pouco você vai nascer, daqui a pouco eles vão tirar você da barriga da mãe, é importante, então olha, tá tudo bem, você vai amado, isso, e você precisa, aí o pessoal fala, nossa, que estranho, não gente, isso é muito bom, olha, 7 horas da noite você vai nascer, 8 horas da manhã está marcado. Né? Claro que às vezes acontecem problemas diferentes. O pessoal fala assim, tem muito sofrimento fetal, né? Que acontece? A criança está no processo de nascimento já, ela está preparada e a mãe não teve dilatação, aí tem problemas fisiológicos aí. Aí tem que fazer o parto, é diferente. Mas só que a criança, ela está acordada, ela está preparada, porque ela já está sofrendo porque está passando tempo. É diferente daí.
Agora, um parto que, assim, hoje eu vejo algumas mães falando assim, eu marquei a minha cesárea, ouvi hoje isso lá no consultório, a minha cesárea está marcada para o dia 17 de novembro. Eu falei, nossa, você tem algum problema? Não. Eu morro de medo de fazer parto natural. E olha eu, gente boa. Mas você não tem medo de cortar a barriga? Ela olhou assim, ai, doutor. Eu falei, nossa, é um corte enorme. E aí eles colocam a mão pelo buraco que corta e tira a criança para dizer, ai, doutor, pelo amor de Deus. E ela já é o segundo filho, não é o primeiro. E depois eu me toquei e falei, não, desculpa, eu não queria falar isso. Mas ela já tinha falado, né? Mas não era no consulta, gente, senão ela nunca mais aparecia. Ela estava no consultório na frente ali, estava atendendo o filho dela mais velho. E aí, se veja bem, por que vai fazer? Não, é porque eu vou fazer um procedimento. Ela me explicou, porque é o terceiro filho e ela vai fazer acho que uma lacadura que fala, se eu falar alguma besteira, me corrija, acho que é lacadura. Para não ter mais filhos, né? Ela já está numa idade que é perigosa a partir de agora, tal, tem 37 anos. E aí o que acontece? E aí eu já falei para ele, então senta cá, vem cá, brincadeira, esquece esse negócio de corte, não é nada disso. Tipo, não tem como voltar. Falei, prepara o seu filho para o nascimento. Já vai conversando com ele a partir de agora. Vai dizendo para ele, você vai nascer tal dia, é assim, por isso. Ele vai estar mais preparado. Vai ter o trauma, claro que vai. Então, quando a criança nasce, a gente deixa de olhar esse detalhe, né? E aí vem uma questão que alguém perguntou assim, até em relação ao autista ali, que é uma coisa importante. A criança, ela nasce autista? Quem sabe me dizer aí? Pode colocar no chat ali, eu falar assim, nasce. Quem que me ajuda aí? Há uma questão genética para o autista ou não? Há uma questão neurológica para o autista ou não? Qual é a ideia do autismo? Porque, assim, criança com síndrome de Down nasce com síndrome de Down, certo? Porque é uma questão genética, é um erro genético ali de um cromossomo que vai, né, trazer a síndrome de Down, que tem muito. Ninguém respondeu no chat, ninguém quer responder, ninguém... Sim ou não? Vamos lá. Agora a pessoa ficou pensativa. Sim, a Vanessa falou sim. Nasce autista. Todo mundo concorda? Sim, o Luiz também falou que sim. A Márcia falou, acho que não. Opa, já tivemos duas aí, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ninguém sabe ainda. Sabe por quê? Dentro da ciência, não tem como comprovar o que é o autismo. O que me define autismo? Que agora nós temos a questão do espectro autista, né? O TEA, transtorno, né? Daí tem um monte de nome. Vocês sabiam que antes ele era considerado uma doença, agora ele está como um espectro. Qual é essa diferença? Porque está sendo estudado. E o que vem? Uma teoria fantástica para o autista. O autista, ele é considerado dentro das ciências pessoas que estão vindo, seres humanos, que estão vindo com uma inteligência muito superior à que nós estamos aqui, e por isso eles não se comunicam. Porque eles não conseguem criar. Então, é uma questão neurológica que não tem ainda como provar. Porque vocês sabem que dos critérios para a gente, quando nós estamos estudando neurociência, para a gente entender a inteligência do ser humano, nós vamos estudar o cérebro e vamos ver as voltinhas lá e a quantidade que você é mais inteligente ou menos inteligente. Importante colocar mais inteligentes, menos inteligentes cognitivamente. Em questão de leitura, escrita e interpretação. Não é emocional nem afetiva. Existem as diferenças aí, tá? Então, cognitivamente existem pessoas mais inteligentes e menos inteligentes. Pessoas que foram mais estimuladas, menos estimuladas. Neurologicamente falando, cognitivamente. Afetivamente, emocionalmente, não. Porque nós temos 7 inteligências, que são as inteligências múltiplas. Cada um vai desenvolver uma mais que outra. Algumas pessoas conseguem desenvolver 2, 3. Outras, uma mais ou menos, porque não foi estimulado. Então, quando eles trabalham na questão do cérebro dessas crianças, que agora nós já estamos, tem muitos adultos autistas, a gente percebe que não há uma diferença neurológica. Não há. Eles têm uma questão de dobraduras, que nós chamamos dentro da ciência ali, ou as voltas do cérebro, muito intensa, muito maior. Mas não tem nenhuma questão genética, não tem. Então, para a ciência, a criança não nasce autista.
O meio vai trazer isso. E aí vem o quê? A palavra importantíssima, estimulação precoce. O que é estimulação precoce? Bom, eu tenho um filho que teve essa diagnóstico. Muita gente vai diagnosticar o autismo com 3, 4 anos. Os pais não vão perceber que a criança que ela brinca sempre com o mesmo brinquedo, ela tem o processo do círculo, ela não olha no olho, ela não se detém a sons, alguns sons chamam mais atenção, outros não, mas a grande característica é que ela não produz olhar direto, tanto que isso é um sistema de avaliação do autista, se ele olha diretamente nos seus olhos. Então, neurologicamente falando, dentro da ciência, a criança não nasce autista, porque não tem uma questão científica comprovando que ela tem algo diferente do outro. Vai aparecer aonde? No comportamento. E aí, o que estão dizendo? Mas é uma questão afetiva? Também não. Porque a mãe e o pai eram ruins, por isso você nasceu autista. Não, isso é castigo, não é coisa. E não é castigo. Não existe isso. Mas o pai é mais velho, a mãe é mais nova. Também não existe esse dado que comprove isso. E aí todas as pesquisas que estão sendo feitas estão, assim, sempre batendo em alguma coisa. Não, mas isso não bate os dados. O que é o que mais tem colocado? O meio. Por exemplo, eu atendi um menino que ele chegou para mim, e isso foi antes da pandemia, em 2018. Autista. Ele gostava de jogar tênis de mesa. Todo mundo conhece tênis de mesa, né? A bolinha lá, que tal. E ele jogava muito com a parede, porque ele não falava. E ele escrevia muito bem e era muito bom de matemática. O que acontece? Quando eu começo a trabalhar com ele, eu começo fazendo o quê? Jogando tênis de mesa com ele. Ele jogava muito bem. E eu vou me aproximando dele, e eu trabalhava no CAPS nessa época, e nós fomos desenvolvendo um projeto com ele. O que acontece? Vai ficar gravado assim. O que acontece? Ele simplesmente desenvolve todo um processo, e quando ele começa a falar, ele simplesmente solta a fala e vai. E isso em 2017. Ele não conseguia ser promovido na escola, porque ele não fazia prova, não. E o que vai acontecer aí para frente? Ele desenvolve a fala, ele começa no processo e ele tem aquela questão assim muito rápida. Aí ele vai para um colégio onde eles fazem uma avaliação e ele acaba passando 3, 4 anos em 6 meses, porque ele conseguiu atingindo nota. Hoje, nós estamos em 2022, ele tem hoje 20 anos e ele está no 2º ano da faculdade. Por que isso? A gente fez algo transformador? Não. A gente conseguiu criar um vínculo com ele, trazer ele para o mundo aqui, através de algo que ele gostava, e ele desenvolveu. Só que assim, ele não conversa com todo mundo, ele não tem vínculo com todo mundo, e se ele chegar lá na faculdade, por exemplo, isso acontecia no colégio também, e o professor, ele achar que não tá bom, ele pega as coisas dele e vai embora. Porque ele é o que nós chamamos pragmático. O que é pragmático? Prático. É o que faz, é o que aprende. Não está aprendendo, sai fora. A gente, às vezes, não está assistindo umas aulas e fala, essa aula está horrível, mas não fica. Eu tenho que ficar mais 40 minutos. O autista, criança é assim, criança não fica muito tempo, não. Ele vai embora. Ele sai, aí fala, a gente tem que ser como criança. O que é ser como criança para ir dar o reino do céu? Ser honesto, ser verdadeiro. Né? O autista, ele está trazendo isso. Isso é um dado importante para a gente estimular essas crianças, colocar elas e trazer o quê? Essa inteligência. Né? E aí vem o quê? Aí alguém colocou ali que é a grande questão da preguiça. Por quê? Nossa mente, gente, ela quer poupar energia. E aí eu preciso fazer o contrário. Por que nós sempre falamos assim, vou fazer dieta, começa segunda-feira. Segunda-feira tá longe. Não, mas hoje é segunda. Esqueci que hoje é segunda. Não, mas hoje eu já esqueci da dieta, vou começar na outra segunda. Por que eu não começo agora? Eu vou para academia. Então então eu vou tirar essa roupa aqui, eu vou dormir 10 horas, agora são 9, então eu tenho 1 hora para dar uma corrida lá embaixo. Eu moro num prédio aqui, eu vou dar uma volta aqui no prédio, 3 voltas. Não, eu deixo para amanhã. Por quê? Porque o meu cérebro, minha cabeça vai jogar e dizer assim, não, calma lá, não precisa fazer isso. E aí eu vou fazendo todo esse processo. E aí eu vou acostumando e vou jogando, protelando. Sabe aquela palavrinha boa que eu acho que ninguém faz?
Procrastinação, deixa para a última hora. Nós estamos fazendo isso com os nossos filhos também, procrastinando essa educação, esse momento, né? Ah, eu queria tanto que o meu filho corresse. Você corre? Não, então como que você vai ensinar ele a correr se você não corre? Eu queria tanto que o meu filho lesse o livro de Freud. Você lê o livro de Freud? Não, então. Ah, eu queria que o meu filho dominasse a Bíblia. Você lê a Bíblia com ele? Não. Então, como é que você vai ensinar ele se ele aprende por observação? Ele vai incomodar? Vai. Faz parte, mas ele está aprendendo. Tira alguns momentos. E aí vem algo importantíssimo. A criança, ela não quer quantidade de tempo com as pessoas, com o pai, com a mãe, ela quer qualidade desse tempo. Quando um pai fala para mim isso, ele vai ter problema. Eu não tenho tempo para brincar com meu filho. Eu falo assim: o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Eu durmo. Então vai dormir meia-noite e meia. Seu filho vai ficar acordado até meia-noite e meia. Ele vai te esperar. Ele vai conversar. Ah, mas meia hora? Eu falei: meia hora vai fazer uma diferença enorme na vida do teu filho. Precisa ser todo dia? Não. Pode ser uma vez por semana, 2. Cria o hábito. Eu perguntei esses dias para um pai, gente, olha o absurdo. Aí eu vou pegar o nosso lado masculino, o clã masculino que está aqui. Como nós, homens, somos difíceis com o filho. Eu cheguei e falei para um pai, ele tem 3 filhos, da mulher que está grávida, ela tem 2 e está vindo o terceiro. E perguntei para ele assim, o filho dele tem muita crise de ansiedade, o filho mais velho. E eu falei assim, o que você faz para o seu filho acalmar a crise de ansiedade? Sabe o que ele falou para mim? Eu chamo a mãe dele. Eu falei: quem que é o pai dele? Sou eu. Mas eu fico nervoso. O senhor também entra em crise de ansiedade, a sua esposa tem que cuidar dos 2. Então, na verdade, a sua esposa não tem um marido, ela tem um filho aí, né? Não, claro que não, eu não entro em crise de ansiedade. Eu falei: mas por que o senhor não cuida dele? Porque eu acho que eu tô errado. Ele falou: então tá, então nós vamos, né? Forte impacto emocional. 2 tipos de aprendizado, repetição e forte impacto emocional. E aí eu falei: não, então agora o senhor vai começar a aprender a cuidar do seu filho na ansiedade. Aí eu pergunto, vamos criar um vínculo. Qual é o doce que seu filho gosta? Ele, eu acho que é pé de moleque. Eu falei: eu acho que não existe. Ou é ou não é. Aí ele já olhou assim pra mim. Eu falei: aí você vai já. Aí eu brinco que eu já vou no pescoço do pai, né? Eu falei: que tipo de pai que você é? Você não sabe, você não cuida do seu filho na crise de ansiedade. Você não sabe. Eu falei: deixa eu fazer outra pergunta. Que número que seu filho calça? Será que são 32? Seu filho tem 14 anos. Ele tem 1,69 m. O senhor sabe disso dele? Não. Ele vai calçar 32. Uma pessoa de 1,69 m vai calçar 32. Aí ele olhou assim, eu falei: então o senhor vai ter uma tarefa. Aí tem esse lado positivo aí nós, né? Qual que é a tarefa? O senhor vai ser com seu filho, o senhor vai comprar um tênis com seu filho, o senhor vai comprar um doce para ele e vai almoçar ou comer alguma coisa. O senhor precisa saber quem é seu filho. O senhor precisa saber quais as necessidades dele. O senhor precisa saber o que ele gosta, o que ele não gosta. Não, mas eu jogo bola com ele, eu jogo basquete com ele. Quando que você joga basquete? No domingo. Quem mais joga basquete? Joga eu, meu tio, meu não sei o quê, meu amigo, que tá 200 pessoas. E ele joga com o senhor. Não, geralmente ele joga contra porque ele tem a necessidade de me bater. Aí eu entendi, porque o filho dele é alto e ele também é alto, um homem bem alto. E joga um basquete. E aí o filho nunca joga no time dele. Por quê? Porque ele quer bater no pai. Porque o pai não dá atenção. Se veja, ele não quer tempo de 2, 3 horas. Meia hora, 1 hora. Por que não pode fazer isso? Por que a gente não pode tirar um tempo ali, 1 hora, e falar assim: vamos sentar aqui e falar sobre tudo e sobre nada? Como que foi seu dia hoje? Parece ser uma coisa tão idiota, né? Como que foi seu dia hoje? Meu dia foi legal. E aí, o que a criança vai fazer com a gente? Foi legal? Beleza. E aí, a escola, a professora, não. A gente perdeu essa capacidade do simples. A gente perdeu essa capacidade de olhar para o nosso filho, e não é só o nosso filho, as crianças que estão à nossa volta. Sabe uma coisa que assim, eu atendendo, voltando na questão do autista, eu atendo muito autista, né? Um dia eu fui para a igreja, eu mudei de igreja, de localidade, e nessa igreja tem um menino autista, e a gente conheceu a mãe e tal, e esse menino, uma hora, ele estava chorando muito na igreja, e ele que não quis sair, e eu levantei, e a minha esposa já segura e fica assim, fala assim: pare, fique quieto, não fale nada. Mas eu não aguento, quando eu vejo, já estou fazendo. Eu levantei e fui em direção a essa criança, abaixei. E aí, sabe o que acontece? Eles estavam tendo um culto diferente e tinha uns carrinhos na frente que eles estavam falando sobre construção de Neemias, que ele construiu, papapá, e tinha uns tijolos. E ele queria o quê? O caminhão que estava lá na frente. Ele queria só o caminhão.
Aí eu fui, me ajoelhei perto dele, olhei para ele, claro que ele desviou o olhar, e ele pegou e falou assim, caminhão. E o autista dificilmente vai. E ele veio e eu falei, tá, o tio vai dar um jeito de fazer. Quando eu falei tio, ele deu uma retraída, assim, ele não gostou muito da palavra tio. Eu falei assim, tá, eu vou buscar o caminhão para você. Ele olhou assim para o alto e veio, e ele colocou a mão na minha mão. Eu levantei e falei, e agora? Olha o que eu fiz. Eu falei que eu vou buscar o caminhão para ele, e o caminhão tá lá no altar. Se eu for pegar esse caminhão, todo mundo vai ver. O que eu vou fazer? Aí eu já contei uma história para ele. Nós vamos sair por aqui, que é mais legal. Nós vamos pegar, porque ele tinha porta lateral, né? Nisso dá tempo de eu falar com o diácono, com o presidente, com alguém. Falei, me dá um caminhão, pelo amor de Deus. E aí eu criei uma história ali pro menino e saí daquele ambiente, que era a nave da igreja, por fora. E ele foi comigo. E eu vi que a mãe dele ficou desse tamanho, assim. Falei, meu Deus, o que esse homem vai fazer? E aí, o que acontece? Eu vou com ele na lateral, eu vou conversando, e ele vai, ele me puxando e tal. Aí eu falo com o presbítero ali, olha, e tinha vários carrinhos. Pegaram o carrinho, discretamente trouxeram para ele. Ele voltou para nada, ele ficou quieto. E depois a mãe, olha, que bom, né? Foi muito que acho que eu não sei quem que falou que tem filho autista ali, agora pulou. É isso aí, precisa levar, a gente precisa aprender a fazer esse tipo de coisa. A gente precisa entender que isso não é um problema, isso é aprendizado, e isso é aprendizado não para ele também, mas muito mais para mim, que a gente tem que olhar, que tem que abaixar. A criança é isso. Então, eu preciso fazer isso. Eu preciso ensinar. Às vezes, o pai precisa chegar na igreja e falar assim, aqui é um lugar onde você tem que respeitar. Fica em silêncio agora. Ah, mas uma criança de 1 ano entende? Claro que entende. Talvez ela não execute, porque ela não controla ainda o seu corpo, ela não controla as suas emoções, mas ela está gravando. Eu canso, gente, de ouvir as pessoas falarem assim, ah, mas ele não entende. Claro que ele entende. Se ele está processando as emoções desde a 16ª semana, gente, como que uma criança de 1, 2 anos vai aprender? Se na primeira infância ele aprende tudo o que ele precisa para a vida. E isso é importante nós gravarmos. Desde o nascimento, eu já digo um pouco além, desde o útero, até 4 anos, 11 meses, 29 dias, um dia antes de fazer 5 anos, ele está formando o caráter dele, ele está formando a personalidade, e ele precisa desenvolver isso até os 5 anos, vamos colocar 5 anos, ele precisa desenvolver todas as capacidades, ou seja, ele tem que correr, ele tem que rolar, ele tem que saltar, ele tem que bater, né, com a mão, ele tem que aprender a abrir a mão, ele tem que aprender a virar piruleta, ele tem que ter hematoma no joelho, ele precisa desenvolver todo o sistema sensorial dele. Ele precisa, porque senão ele vai ter prejuízos na frente. O que nós temos visto hoje? Tudo é muito não pode, não pode, não pode. Eu acho muito engraçado as mães falarem assim, corra devagar. O que é correr devagar, gente? Ou ele corre ou ele anda. A criança não vai entender corra devagar. E aí nós não colocamos. Aí ele vai querer fazer isso o tempo inteiro em todo lugar. Aí vem o quê? Limite. Eu preciso colocar limite. E ele tem que começar a entender, nesse espaço eu não posso gritar, nesse espaço eu não posso correr, né? Outra coisa que aconteceu também na minha igreja, nessa igreja nova. Tem um menininho que é uma graça, eu tenho vontade de trazer ele embora. Eu tenho 2 filhas meninas, né? Aquele menino eu tinha vontade de trazer ele para cá, o nome dele é Miguel. Mas ele é um terror, um terror. E um dia ele correndo na igreja pra lá. A hora que ele passou pro lado, eu peguei no braço dele. Ele deve ter uns 5 aninhos ali. A hora que eu peguei no braço dele, ele puxou, ele veio, eu abracei ele. Falei, Miguel, como você tá lindo, que topete lindo que você tá com esse cabelo aí, não sei o quê. E o culto acontecendo lá. E eu já atrapalhando o culto também, né? Óbvio. Aí eu falei, teu pai já falou, Miguel, que você não pode ficar correndo aqui na igreja, porque aqui na igreja não é lugar de correr. Você corre lá na escola, lá no pátio da escola, na quadra, lá na rua, na sua casa. Aqui não pode. Você tá vendo mais alguém correr? Ele olhou pra mim, você não me manda? Eu falei, mas eu não tô mandando, eu tô pedindo pra você não correr. Porque se você passar correndo aqui, eu vou te derrubar. Aí ele vai.
Aí ele vai lá e vai falar com o pai dele. Aí depois o pai dele, o Miguel disse que o senhor falou que ia derrubar ele, mas o pai dele é super gente boa, meu amigo. Eu falei, então, eu falei pro Miguel, se ele passar do lado do meu banco, eu vou derrubar ele, porque não pode correr aqui, né, pai? Aí o nome do pai é Robson. O Robson falou, é verdade, viu? Olha, o Adilson tá falando, o Adilson tá falando, não pode correr, Miguel. Daí ele, eu vou falar pro pastor. Eu falei, pastor, vem cá. E nós começamos a conversar com ele, dentro de uma brincadeira, dentro de uma coisa. Ele ficou com medo de mim, né? Ele não me conhecia direito. Ele falou, será que esse cara vai me derrubar mesmo? Será que vai me passar rasteira? Será que vai me empurrar? Como eu tinha pego ele um pouco mais intenso, ele ficou meio assim. E aí a minha esposa falou, por favor, o que você faz? Você vem aqui, nada. Foi quando eu vejo. O que aconteceu? Esse menino, ele continuou algumas vezes correndo, mas quando ele me via, ele dava a volta. Ele me via, ele ia para outro lugar. E ele, toda vez que eu chegava, ele vinha me saudar. Ele falou, Pai do Senhor, amém. E eu falo assim, como eu venho de outra igreja, eu não tenho o hábito, né? Quem conhece a Assembleia, sabe, a pessoa fala paz do Senhor, o outro responde paz do Senhor. Eu não aprendi assim. Eu vim de uma igreja que era paz de Deus e eu falava amém. E até hoje as pessoas falam paz do Senhor, eu falo amém. E a minha esposa, é paz do Senhor? Eu falei, a paz é minha, eu que sei se eu quero dizer amém ou não. Qual que é a diferença desse paz do Senhor? Ela, por favor, e agora eu estou tentando falar para o Senhor. O que acontece? Esse menino criou um vínculo comigo, porque o que ele estava pedindo para o pai dele? Limite. Ele queria que o pai falasse assim, Miguel, não é para correr na igreja, você já está numa idade que entende, meu filho, senta aqui. Porque ele vinha do Kids e vinha tocando horror, assim, não queria saber o que tinha lá. E aí vem uma coisa que a criança pede e nós não entendemos. Sabe aquela criança que fica enchendo o saco, né? Com perdão da palavra, mas está ali. E você fica, pare. Enquanto você não fala assim, pode, senão você vai ter. E olhe no olho dele. Isso é muito importante para a criança. Muitas vezes nós temos um processo que de cima para baixo. Nós olhamos, e essa autoridade é ruim. Outra coisa que eu sempre falo para vocês, nunca discuto com alguém sentado, porque isso é prejudicial, isso dá processo, inclusive, né? Se a pessoa está sentada e quer brigar com ela, senta para brigar. Não brigue com você em pé, ela sentado. Não pode. Mas a gente briga com a criança. A informação chega de forma arbitrária para ela, chega de uma forma impositiva para ela, e é ruim. Então, eu quero que o meu filho entenda o que eu estou falando, abaixa no nível dele, fica de joelho, senta no chão, coloca ele no seu colo. A melhor coisa, ó, numa poltrona aqui, coloca o filho aqui no colo e fala, olhe para mim. E aí tem que ser incisivo. E tem que ser regras claras. A criança até 4 anos, ela tem muita dificuldade em processar o não. O não para ela é algo muito subjetivo, ela está no mundo do abstrato, ela conversa com os amigos imaginários que não tem problema nenhum, isso é muito saudável, inclusive, ela está desenvolvendo a mente dela ali, ela brinca com os brinquedos, ela monta cidade, ela monta, desmonta, ela está no abstrato, naquela coisa dos sonhos ainda. E aí o que acontece? Ela precisa chamar a atenção dela para o que você vai falar. Então, quando você coloca ela para conversar, você fala, olhe para mim, olhe nos meus olhos. A gente já está dando uma informação importante para a vida para ela. Porque como é bom quando a gente olha com a pessoa que olha nos seus olhos para conversar, né? E quando eu sempre falo, se a pessoa não olha nos meus olhos, eu já fico meio assim com a pessoa. Às vezes é puro preconceito meu, mas eu já tenho uma coisa ali com essa pessoa. Isso é muito importante. E quando você fala, às vezes, eu já vi as pessoas falarem assim, não corra. O que a criança processou? Corra. E ele vai correr mais. Não suba. Aí ele sobe. E aí, isso é uma dica para nós adultos. Eu sempre tenho falado muito. Comandos diretos. Pare. Né? Eu falo isso comigo às vezes. Né? Às vezes eu tô meio virado aí, né? Pensamento não muito legal. Eu respiro e falo, Adilson, pare. Pare, Adilson. Aí teu cérebro leva um choque. Às vezes você precisa pegar a criança até o adolescente, gente. Quando eu falo criança, eu já vi até alguns, eu já fiz isso com alguns adultos no meu consultório. Eu pegar no braço, sabe aqui, ó. Você segura e fala assim, pare, olhe para mim. Olhe para mim, pare, olhe para mim. Aí você fala o nome da pessoa. Aí a pessoa olha para você e fala assim, presta atenção que eu vou falar para você. Não tá certo isso. Você não vai correr, aí você pode usar a frase, porque ele está olhando para você. A hora que ele está correndo, ele está vendo tudo e menos a sua voz. Aí você precisa dar esse comando direto. E aí ele vai te respeitar.
E isso, gente, é uma forma de amor, que nós estamos perdendo essa capacidade de colocar a regra. Senta aqui, vai ficar sentado aqui, não vai agora. Eu quero ir no banheiro. Não, não vai no banheiro. Porque ele tem que aprender a controlar o xixi. Ele tem que entender que naqueles momentos ele não vai poder ir. Então, mas ele precisa ir muito? Então vai. Mas no próximo evento, na próxima aula, no próximo culto, na próxima reunião, leva antes no banheiro. Não quis fazer xixi, vai ficar sem fazer xixi. Até lá. Por quê? Vai criando-se hábitos. A criança, o ser humano, cria hábitos. E esses hábitos se repetem, vêm pela repetição. Aí eu vou pegar um exemplo meu, das minhas filhas. Eu e minha esposa participávamos de uma igreja, onde tem uma orquestra, né? Minha esposa é organista e eu músico. E as minhas filhas nasceram, né? A minha primeira filha nasceu, e nós já criamos um hábito assim. Ela nasceu e foi direto para o quarto dela. Ela nunca foi para o nosso quarto, nunca. E até hoje, essa minha filha mais velha casou agora há um mês, né? 20 anos de estar casado. Ai, meu Deus, eu não quero pensar nisso. Ela casou. O que acontece? Até hoje, as minhas filhas, elas batem na porta do meu quarto para entrar. Elas não dormem na minha cama. Assim, quando elas ficavam doentes, a gente ia dormir com elas, fazer um revezamento, né? Isso era uma questão. Na igreja, nós criamos o quê? A minha esposa tocava e eu tocava. Como que nós ia cuidar dela? Né? Na igreja tem um cercadinho, tinha um órgão, nós arrumávamos uma cama e colocava ela para dormir ali. E ela foi aprendendo com isso. Elas não iam no colo de nenhuma irmã, nenhum irmão, não ficava. E aí, elas foram aprendendo aqui no culto tinha que ficar quieto. Só que elas aprenderam uma coisa que a gente ensinou e que foi errado, que na hora da palavra era a hora que elas tinham que mamar. E não precisava mamar, o culto de 1h30, não precisava mamar. Mas elas criaram esse hábito, que a gente levava mamadeira, e daí elas queriam. Aí depois a gente foi tirando esse hábito. Então o que aconteceu? Nós ensinamos. Alguns irmãos falaram, mas deixa eu ficar com ela. Não, porque passa de um colo para outro, para outro. Então a criança tem 2 meses, todo mundo pega, tudo é lindo, a criança pequenininha, que fofo, que bonitinho. Aí quando tá com 3, 4 anos, que perturbação essa criança. Mas quando estava pequenininho, todo mundo passou de colo em colo. E a criança aprendeu o que é da primeira infância, nos primeiros meses de vida, que a igreja é o lugar que ela se movimenta, é o lugar que ela pode ir em outro lugar. Nós estamos ensinando isso. Mas a criança não entende. Claro que entende. Ela troca o cheiro, troca a posição, troca tudo. E as pessoas vão fazendo isso. E nós não entendemos que essa criança já está no processo de aprendizagem. Que eu vou ensinar ela na reprodução. Tanto que as minhas filhas, era até engraçado, assim, quando a mais velha tinha 5 anos e a mais nova estava com 2. A gente fez 3 anos uma para outra. Aí o que acontece? A mais velha, rapidinho, a hora que chegava o intervalo, ela ia lá sentar comigo. Ela sentava, ela vinha no meu colo e ficava. E às vezes ela dormia, a hora que estava acabando o culto, que eu tinha que tocar novamente, ela meio que acordava para sentar do ladinho. E isso foi desenvolvendo. Tanto que hoje as minhas filhas na igreja, elas não saem durante o culto. Não saem. Elas não tomam água lá para fora, elas não vão no banheiro, elas não saem. Isso que porque eu e a minha esposa não saímos, porque nós não deixávamos ela ser com outros. Então a gente reproduz esse hábito, né, do que nós colocamos. E nós ensinamos desde pequeno. Isso é um exemplo que aconteceu e na época eu não entendia. Hoje, assim, foi por uma questão de repetição. Hoje eu vejo a importância de colocar essas regras e esses limites aí que a gente está falando. O que está faltando hoje na sociedade? Limite. Porque nós achamos que limite tem que ser impositivo e tem que ser ruim. Não é, não. Às vezes tem que ser impositivo, sim, porque a criança vai desafiar. Por quê? Nós vamos ver na próxima aula, nós vamos entrar bem no assunto do que acontece no cérebro em cada fase, vocês vão perceber. Hoje eu estou falando muito de forma ampla, que é a primeira aula também e tal. O que acontece? Tem uma fase da criança que ela vai testar os pais. E ela vai ficar pirracenta, que a gente fala. Vai fazer birra, vai se jogar no chão, vai querer. Isso é uma fase de maturação cerebral importantíssima para ela crescer, amadurecer e principalmente para ela ter o formato já de perfil de caráter dela e principalmente ela ter o quê? Ela ter o quê? A regra, o limite. E aí o pai precisa se impor, a mãe se impor. E aí vem esse lado da mãe mais protetora e o pai mais
educador ali. O pai falou, acabou. Não tem que discutir. Se o pai disse, acabou. Aí tem que tomar muito cuidado. Aí é uma questão aí, casal. Essa conversa pai e mãe tem que ser muito, muito direta. Se o pai fala não, a mãe não pode falar sim. Se a mãe fala não, o pai não pode falar sim. Doa o que doer. Outra coisa importantíssima, gente. Hoje as pessoas estão fazendo colocam umas regras meio absurdas, meio impossíveis, e não cumprem daí. Você vai ficar, aprontou, tirou, foi mal na escola. Você vai ficar uma semana sem celular. E, gente, não dá, ninguém consegue cumprir essa regra. Deixe meio-dia sem celular, 1 hora, um dia, já é muita coisa para essas crianças e adolescentes. Coloque regras claras, coloque, se for punições, diretas e curtas. Por quê? Porque você tem que executar e fazer com que ele entenda que a sua palavra não muda. Mas o que a gente vê? Eu já vi muita gente, criança chorar, já vi até mãe, às vezes, dar uns tapa na criança, e a criança chora, dela parte, de repente a mãe vai lá e dá o que ela queria, perdeu tudo. Se você não quer estresse, vai lá e dê o que ela pediu na hora. Vai ser menos prejudicial para ela e menos prejudicial para você. Porque senão você vai perder o quê? O poder da palavra com seu filho. Você vai perder o poder da palavra com a criança e adolescente. Porque ele vai ter, na primeira infância, o desafio, na segunda infância, a latência, nós vamos ver na próxima aula, é super tranquilo, mas é onde mora o perigo. E aí nós vamos ter outro problema de enfrentamento, que é a adolescência, que aí é o choque valendo, porque ele precisa provar o poder dele e provar o quê? Que ele é mais que o pai e que a mãe. E aí a hora que a mãe fala, opa, fica aí, meu querido. Comigo não, sou seu pai e sua mãe, eu mando, e você obedece, não discuto. E aí ele vai crescendo com isso, tá? Isso é muito importante nós sabemos. E aí nós precisamos entender a logística de onde nós estamos, a cultura que nós estamos. E isso é muito importante para os nossos filhos também. Quem somos nós na sociedade? Aonde eu moro? Qual igreja eu frequento? O que está acontecendo? O que está falando? Porque eu preciso entender para que o meu filho se adeque àquilo, que ele aprenda a viver naquela sociedade. Por exemplo, algo que parece ser meio que banal, mas é importante. Tem igrejas e tem locais que você não pode entrar de bermuda, que é desrespeitar. Outros lugares podem. O nosso filho não vai entender, né? A nossa filha não vai entender. Aí eu tenho que acostumar ele com roupas adequadas desde pequeno. Outra coisa que fala, hoje eu vejo muito roupa muito curta, assim, né? Muito justinha, apertadinha. Se você coloca isso, a criança vai aprender aquele comportamento e vai reproduzir na frente. Aí vai usar roupas que talvez exponham ela. Isso é um problema? Não deveria ser, mas na sociedade existem algumas regras e alguns comportamentos que vão ser prejudiciais diante disso. Então, eu tenho que entender esse processo, onde eu estou, né? Como que eu faço para eu produzir para o meu filho. Outra coisa também que é importante é assim, até a hora que eu falei ali da tia, acho que ela saiu da reunião, da tia Vanessa. O que eu tenho que entender, gente? A criança, quando ela nasce, até os 4, 5 anos, quem é a referência dela? O pai e a mãe, os irmãos, os tios, os avós, pessoas que convivem com ela, certo? E aí ela vai aprendendo. E aí nós vamos falar muito sobre a questão de sexualidade. Sexualidade, gente, não é sexo, é comportamento. Ele vai aprendendo o comportamento masculino, comportamento feminino, o jeito disso, que a mãe tem cabelo comprido, ele vai aprendendo as características do corpo, tal. Muito importante. Outra coisa, gente, que não pode. Esses dias eu fui fazer uma palestra e teve uma pessoa até que é uma pessoa assim bem estruturada, que trabalha com terapia. Gente, não pode nem o filho mulher, nem o filho homem ver o pai sem roupa. O filho e a filha podem ver a mãe sem roupa sem problema nenhum. Não tem problema. Porque há o corpo. Mas o órgão genital do homem, ele causa um trauma para a criança porque ela não entende. A menina porque ela não tem e não entende. E o menino porque o dele é diferente, é menor. Ele faz processo de
comparação, isso mentalmente, isso traz um prejuízo. Então, assim, o pai pode dar banho? Claro que pode, tem uma cuidado. Alguns pais dão banho no filho, mas sempre vai estar com uma cueca, um calção. Nunca, em hipótese alguma, a criança, principalmente na primeira infância, ela não pode ver um homem adulto sem roupa. A mulher não tem problema, a mama, tudo não tem problema. A mãe pode ficar sem roupa para o filho tomar banho, não tem problema nenhum. Eu já vou dizer para que é o interessante, a partir de 2 anos, evitar qualquer tipo disso, porque vai trazer um prejuízo aí. O pai, ele vai, se o filho ver o pai sem roupa, ele vai trazer um trauma que pode, inclusive, eu vou falar uma coisa que muita gente choca aí, ele pode até ter uma questão de orientação sexual abalada aí. Porque se sabem que 1% dessa questão de orientação sexual é de ordem genética. O resto é consequência do meio, do comportamento, de traumas, muitas vezes, de coisas vividas que vão mudar a questão da orientação sexual. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E aí, são detalhes que, às vezes, a gente nem sabe e reproduz. Normal. Não é normal, não é natural e não é correto. Então, nós precisamos ter isso aí, tá? Outra coisa importante, então a criança de 0 a 5 anos, ela teve referência, o pai e as pessoas vão ver. Quando ela entra na fase de latência, que é de 5 anos a 11 anos, ela faz processo de transferência de representação que nós falamos. Ela deixa de observar um pouco o pai, a mãe, a logística, que vocês podem ver, a criança de 5 anos, vou pegar aí 7, 8, ela se recolhe, ela começa a ter problema com o sexo oposto. Então, é o clube da Luluzinha, que são as meninas, e o clube do Bolinha, que são os meninos. Os meninos vão ter as atividades dos meninos e as meninas das meninas. Dificilmente eles têm amigos, meninos e meninas. Quando eles têm o grupo, sabe aquele grupo assim, da sala que eles fazem, o grupo da igreja, eles sempre estão em grupo. Eles não vão ter um amigo menino e uma menina, porque eles sempre estão em choque, porque eles estão se descobrindo, então, eles não, e essa questão sexual para eles é zerada, não existe isso. Às vezes eles falam, eu tô gostando de alguém, quero namorar. As pessoas ficam, é o melhor amor que existe, é a fase mais bonita que tem, é o amor mais verdadeiro que nós falamos dentro da neurociência, que não é o amor carnal, não é o amor sexual, né? A gente fala que tem 3 tipos de amor. Ele é aquele amor ágape, não é o amor eros, né? Ele é o amor ágape, entre um menino e uma menina que eles não pensam. E isso é muito interessante. Aí vem algo muito sério. Nessa fase de latência, ele começa a ter as pessoas de referência, pessoas que estão fora do dia a dia da casa dele. E aí tá talvez um dos grandes problemas aí nosso. Ele vai ter a referência, o professor, a professora, o pastor, a pastora, o líder da igreja ou da comunidade, ou o professor ou a professora da aula de música, de dança, ele vai tendo referência. Isso é muito importante, porque ele vai fazer o quê? Comparações. Só que, às vezes, essa comparação vai provar que o pai e a mãe não são tudo aquilo que ele imaginava. Que tem pessoas melhores lá fora, que ele pode confiar mais e tal. Ele vai fazer isso também. Aí há uma discussão no meio científico, que nós já falamos sobre isso aí, com o pessoal, temos estudado muito isso, que essas crianças, nós aqui no meio, onde nós vivemos no Brasil, muito isso acontece. Essa criança, quando ele entra com 5 anos, até 11 anos, ele tem muita referência feminina. É a professora que dá aula para ele, só tem uma professora em sala de aula. Ele vai para a igreja, é só a irmã, é só a tia que está lá na escola bíblica, não tem um esposo, não tem um homem lá, né? Hoje a gente discute muito isso, que precisa ter um casal, precisa ter essa referência masculina. Quem é a referência masculina? Para quem que ele vai fazer? Para quem que ele vai conversar? Porque algumas coisas ele não vai falar para o pai, e quem que é esse adulto que ele tem referência? Isso talvez seja a maior dificuldade. Nós percebemos que as meninas acabam tendo um desenvolvimento mais rápido e elas têm uma facilidade na fala, não só no desenvolvimento cognitivo, mas no afetivo e emocional, porque elas têm muito mais referências femininas fora a mãe do que os meninos. Os meninos têm referência a pai e aí eles demoram a pegar uma outra referência.
Eles não... tem meninos que chegam com 15 anos e que eles não têm referência nenhuma masculina. Nem o pai, nem o avô, e ninguém. E aí pesa porque ele não consegue. E aí a gente precisa pensar muito nisso, né? Então, hoje, se nós pegarmos aí, quem tem filho nessa idade, faça uma reflexão. Quais são as pessoas que ele convive fora do cotidiano da casa? Escola, quem que é os professores dele? Só professora mulher ou tem um professor homem? Na igreja, quem são as pessoas que cuidam lá da infância, né, do infantil? São só mulheres ou tem algum homem? Aonde que ele vai? Ele tem uma aula diferente. Quem que é? Só homem, só mulher? Aí eu tenho que fazer isso. Se for uma menina, vocês vão perceber que vai ter muito mais referência feminina. Se for um menino, talvez vocês percebam que está bem deficitário isso aí. Então, nós precisamos oferecer isso. E aí vem uma coisa importante, quando nós temos, por exemplo, alguém está apresentando a tela do celular. Aí nós temos que entender o quê? Que às vezes um tio é muito importante ser inserido na vida desse menino, às vezes um irmão mais velho, né? Às vezes alguém líder na igreja, e isso é muito importante nessa fase. Nós temos uma dificuldade aí nesse processo de divisão, porque a primeira infância vai até 5 anos, a segunda infância até 11. Todos são crianças, mas nós temos uma tendência a colocar todos no mesmo lugar. E aí? Como que eu trabalho? Uma criança de 2 anos, 3 anos é a mesma que trabalha com uma de 7, 8? Não. Aí eu tenho que pensar nessa logística também, tá? Então, esses detalhes aí nós vamos, na próxima aula, fragmentar. Nós vamos entender esse processo de desenvolvimento item por item, subir a escada. Mas hoje, qual é o grande desafio aí que eu quero deixar que vocês pensem, que vocês falem na comunidade onde vocês estão, que vocês reproduzam isso? Nós precisamos fortalecer os nossos filhos, as nossas crianças, porque nós estamos perdendo elas para o quarto. O quarto está ganhando de nós. O quarto está ganhando de nós, porque lá tem um computador, lá tem tudo que eles precisam, que eles acham que precisam, mas nós sabemos que não. Nós precisamos oferecer mais para os nossos filhos, mais para os nossos jovens. Mais o quê? Mais afetividade, mais troca humana e, principalmente, desenvolver esses jovens, essas crianças, para que eles sejam felizes. O nosso maior objetivo é que os nossos filhos e as nossas crianças sejam felizes. E o que proporciona felicidade? Felicidade é subjetivo. Então, eles têm que saber quem eles são para poder produzir aí a felicidade. Então, hoje, o desafio é nós empoderarmos essas crianças de tal maneira que eles possam escolher o que eles querem no futuro. Às vezes o pessoal pergunta assim, eu quero que o meu filho faça uma faculdade. Tá, será que ele vai ser feliz com a faculdade? Não sei. Mas ele vai ter o poder de escolha, se ele quiser fazer. Se ele não quiser, ele vai fazer outra coisa. Mas ele precisa ter o poder de escolha. Nós precisamos educar, nós precisamos trazer as crianças para um universo onde eu proporcione conhecimento para eles, para que eles tenham poder de escolha. E que a vida vai bater neles, mas eles estejam prontos para apanhar e para ser feliz mesmo assim. Enfrentar os problemas, ter coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é estar com medo e fazer mesmo assim. É isso que nós precisamos colocar nos nossos filhos. Vai fazer uma prova, um vestibular, fazer uma coisa qualquer, um concurso ou um emprego novo, ele vai dizendo assim, eu sou capaz e eu vou, vai ser melhor para mim. É esse o nosso desafio. É esse o nosso desafio, trazer o que o nosso filho tem de melhor para fora, desenvolver ele no que ele tem melhor e amenizar aquilo que não é tão bom, porque todos nós vamos ter o lado muito bom, o lado muito bom. E aí eu tenho que trabalhar isso, trabalhar a coragem e a vida aí para ele ser feliz e mudar a sociedade. Eu acho que hoje o nosso maior desafio é mudar a sociedade, e a sociedade é onde eu estou inserido. É a minha casa, é o meu bairro, é a minha vila, é a minha cidade, é o meu país, é a minha igreja, é a minha comunidade, é nisso. O que eu trouxe de bom para esse lugar? O que muda? O pessoal fala muito sobre questão de igreja. Eu sempre falo, igreja para mim, ela tem que ser um lugar onde eu possa ser uma pessoa melhor cada dia que eu vou lá.
que eu me transforme. Não pelo pastor, nem por ninguém, mas por mim. Eu tenho que ser diferente, eu tenho que ser melhor a cada dia. Ela tem que trazer essa transformação para mim. Outra coisa, não esqueçam, nós vamos modelar nossos filhos. Eles são reflexo daquilo que nós ensinamos para ele, de forma direta, intencional, que nós queremos, e muito mais, infinitamente mais, aquilo que nós ensinamos de forma indireta. Nosso movimento, a nossa fala, nossas ações vão ensinar eles de forma indireta. Beleza? Fazer perguntas, hoje foi bem amplo, assim, às vezes o pessoal ficou meio, nossa, esse professor é meio louco, falou. Semana que vem eu prometo, semana que vem não, próxima aula, né? Eu prometo semana que vem, né? Eu prometo que eu vou fazer uma questão mais pontual. Vou colocar um slide e vamos trabalhando de forma pontual para vocês entenderem cada fase e o que acontece em cada fase e o que é melhor ser feito ou talvez o que seja mais coerente, adequado a uma ação assertiva ali naquele momento, certo? Se alguém tem dúvidas, é a hora. Se não tiver dúvidas, vamos embora. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Andréia, quer falar alguma coisa? Andressa, as meninas. Estou aqui disponível a vocês. Fiquem à vontade. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem, Luiz? Tudo bem? Eu tenho 2 filhos. Jeremias, que tem 14 anos, e o Daniel, que tem 3 anos. Nós frequentamos uma igreja, e essa igreja, a maioria do público são vovôs e vovós, pessoas idosas. Então, Daniel, por ser uma criança assim, bastante amigável, gosta de abraçar, ele é o xodó dos vovós. Que delícia. E o que acontece? Todos os domingos, quando nós vamos para a igreja, sempre algum vovô, alguma vovó leva uma bala e um chocolate. Sempre. E isso já está me incomodando, porque ele acabou acostumando. Ele já chega na igreja, ele fica procurando aqueles vovôs e vovós que sempre levam alguma coisa para ele. Então, eu já conversei com a minha esposa Fátima e já pensei de falar com esses vovôs de maneira bastante carinhosa para não levarem nada, ou então substituir por uma fruta. Mas eu não sei o que eu faço. Queria que o professor me orientasse aí. Muito legal essa pergunta, porque assim, você já viu aquela teoria assim que pai educa e vó deseduca? Sim. Já ouviram essa teoria? Mas isso é muito verdadeiro, né? O pessoal fala assim, vó e vô é a mãe com açúcar, o pai com açúcar. Então, assim, é muito natural que as pessoas mais velhas, não necessariamente o vô e a avó, mas a gente vai identificar, eles tenham esse hábito de mimar, vamos dizer assim. É um amor. Aí nós temos que... Aí vem uma coisa muito legal. O amor, ele tem várias faces. E tem amor que estraga, amor que machuca, amor que prende, amor que faz mal. É amor? Continua sendo amor, né? Então, esses idosos, aí, essas pessoas mais velhas, eles não estão fazendo algo para prejudicar o seu filho, mas pode desvirtuá-lo. Em que sentido? Que ele queira mais ficar com as pessoas que oferecem alguma coisa para ele pela troca ou não. Isso é natural do ser humano, qualquer pessoa faria, né? E desprezar meio os outros. Isso pode acontecer. Agora, você não pode impedir eles de fazer isso. Por quê? Porque é o natural deles e a vida vai oferecer muita coisa para ele que ele vai poder pegar ou não. O que você tem que ensinar a ele? Ó, filho, você ganhou a bala. Bom, vamos guardar essa bala? Hoje você vai chupar uma só. Vamos distribuir para outras pessoas? Você começa a ensinar um outro valor para ele. Receber é muito bom, mas doar talvez seja muito melhor. Vamos doar para alguém isso aqui? E claro que ele vai poder chupar uma bala, porque isso é amor, ele está se sentindo amado, valorizado. Se você retira isso dele, você vai deixar ele mais gelado. Agora, se você pega esse dado que ele recebeu muitas balas, vamos distribuir essas balas para o seu irmão, para o seu tio, para a irmãzinha lá, pro irmão, e ele vai dando. Vai chegar um momento que ele vai falar, não vou precisar de tudo isso e vou dar uma. Porque a bala, uma, duas, não é o grande problema. O problema é a ação. Agora, se ele começar só isso, daí ele vai sentir o quê? Muito valorizado, é meu, aí vem o processo do desenvolvimento o quê? Da arrogância. Eu sou o cara, só eu ganho.
Isso é uma forma muito subliminar, muito sutil que acontece. Então, você enquanto pai, você vai trabalhar o quê? Você não tem o domínio dos idosos, porque você pode até causar um desconforto para eles, né? Você imaginou assim, ó, não traga. Não, mas ele é tão bonitinho, tão queridinho, por que eu não posso dar uma bala para ele? Eles não vão entender, e eles vão respeitar, é óbvio que eles vão respeitar, isso tenho certeza. Aquilo que eu falei, nós somos de uma geração, e eles com certeza, que respeita regras. Se você falar não, não. Mas o que eu dou a dica para você? Comece a ensinar outros valores através disso para o seu filho. O controle do que ele come, o que é bom, o que não é tão bom. Porque se você falar bola é ruim, ele vai olhar para você, meu pai tá mentindo, porque não tem nada de ruim, não. É gostoso, mas tem que comer pouco, porque senão vai fazer mal para a saúde. Né? Ó, tem muito, vamos doar, vamos guardar, aí vem o processo de guardar. Então, esse processo é muita função do pai e da mãe, né? Eles vão vir ou trazer, né? Mas só porque ele ganha, não quer dizer que ele tem que comer tudo, ou que tem que fazer. Então, vai. E aí você vai trabalhando isso, né? E você vai ver que quanto que ele vai crescer com isso. E provavelmente ele vai ser um menino, um homem aí no futuro, que vai conseguir doar mais fácil. E não é doar aí o produto, né? O abalo, o chocolate, é doar o abraço, doar o cuidado, doar o olhar, coisa que nós perdemos. Né? Como é bom com aquelas pessoas que dão um abraço. Eu falo, abraço liberta. E nós conhecemos a diferença entre abraços, né? O ser humano conhece um abraço que é um abraço de amor, de pai, de cuidado, um abraço de irmão, quando é aquele abraço meio que, opa, tem alguma coisa errada aqui. As mulheres muito mais, inclusive. E a criança é muito, ela tem uns abraços tão gostosos, né? Então, eu tenho certeza que você pode, dentro dessa situação, Luiz, trabalhar no seu filho algo incrível aí para frente, sem precisar falar com os idosos lá. Você fala, deixa eles que deem, que eles vão estragar ele mesmo. A função deles é essa. Isso é muito bom. Aí vem a sua função de pai, deixa eu modelar ele do meu jeito aí. E deixa ele chupar bala, não tem problema. Só não deixa chupar muito, tá bom? Mais alguém? Tranquilo? Quem tem filho e tem vô, né? Eu falo, as minhas filhas não tiveram muito privilégio, assim. Não tem nem pai nem mãe, né? E então elas não tiveram vô. E aí só uma avó, elas têm uma avó que cuida, mas aí é mima demais também. Fala, minha querida. Boa noite. Boa Boa noite, noite. galera. Professor, Eu gostaria. depois eu Vai, eu não sei quem tá falando, depois a Maria fala. Pode É a perguntar. Vânia. Eu bom. gostaria de. Eu não estou entendendo muito a reação do meu filho. Hum, Fico um pouco confusa em relação. Ele está com a minha mãe, guarda provisória, e ele nunca foi uma criança amorosa, né? Salvo assim quando era bem pequeno. Mas foi crescendo, ele puxou o jeito do pai, ele é sempre mais retraído. aham. Quantos anos ele tem? Tem 17 anos e 8 meses. Tá. Ele está numa fase de provar algumas coisas, né? Então, assim, nós temos duas fases muito importantes na vida da criança, que é a fase que a gente chama de libertação ou liberdade cognitiva, emocional e afetiva, que é o Terrible Two, que é a fase dos 2 anos, é o momento que ele tem o desenvolvimento cerebral inteiro, e ele chega ali de 18 meses até 24 meses, isso vai acontecer, e ele vai começar com o momento da pirraça, ele fica pirracento, ele faz birra, ele se joga no chão, ele quer vestir a roupa que ele quer comer o que ele quer, ele não obedece muitas regras, e aí precisa ser muito incisivo ali. Quando ele chega na adolescência, ele começa lá dos 15, as meninas começam antes, os meninos um pouco mais tarde. Isso há um desenvolvimento diferente entre o gênero masculino e feminino, né? A mentalidade, a mente é diferente. Os meninos geralmente vão começar com 16, 17, eles começam o processo de independência e, assim, eles se aproveitam de algumas situações para ganhar e repelem. Eles querem o quê? Provar que eles dominam, que eles estão no centro da atenção. E aí eles podem usar de palavras, eles são muito assim, cognitivos, muito inteligentes a palavra,
ou algumas vezes em relação à violência. Tem casos até que se tornam mais violentos. Isso, eles estão preparando eles, a mente, para a vida, para o enfrentamento. É como se eles dissessem assim, eu preciso viver sozinho, eu preciso ter ferramentas para lutar sozinho lá fora. E aí, acontece algo que talvez você esteja vivendo agora, é uma dor para a mãe, para o pai, porque você tem a sensação, nesse momento, até de incompetência. Você fala assim, aonde que eu errei? O que eu fiz de errado? Eu cuidei, mas o que eu vou dizer? O que é importante? Respeitar esse momento de independência, sendo que você sempre foi ajudando, mas colocando o quê? Regras também muito claras. Ah, você tá assim? Então beleza, então você fica lá, eu fico aqui, mas não me peça nada. Ah, me dá tal coisa. Não, se você não mudar o comportamento, não vou te dar. Aí ele vai empreendendo também, porque às vezes ele se aproveita da situação, né? Então, o que eu digo para você? Ele está no momento de desprendimento. Ele precisa, assim, ter forças para ir para a vida. Ele está querendo se lançar para a vida. Esse se lançar para a vida, ele não vai deixar você de lado, de forma alguma. Mas ele está dizendo para a mãe, para o pai, para todo mundo, eu sou capaz de viver sozinho. Não que ele queira viver sozinho, mas ele consegue resolver os problemas dele. E geralmente, né, as pessoas que têm uma inteligência maior, elas têm essa necessidade de querer galgar um caminho sozinho, assim. Elas vão levar, vão conviver, mas decisões, atitudes. Então, às vezes eles são um pouco assim, meio ásperos, eles ficam meio distantes. Eles não gostam muito de abraço, eles não querem ficar muito junto, eles querem aproveitar o lado bom, mas eles não gostam muito de ficar muito perto, não. Eles querem ficar mais longe. Eles querem, ó, você lá, eu aqui. Ah, hoje, vamos sair hoje? Ah, não, hoje não tô afim. Ah, mas é amanhã. Ah, amanhã, hoje, a gente já tá conversando. Isso é um processo de recolhimento deles para preparar para a vida, meio que, ó, se der tudo errado, eu tô sozinho, eu sobrevivo. Não que ele vai ficar sozinho. Então, é uma fase aí que ele tá se desprendendo. Ele tá se fortalecendo mentalmente para enfrentar a vida aí. O seu filho deve ser, assim, um menino muito inteligente. Aí ele já tá vendo a vida com outros olhos que talvez você não conseguiu perceber. Né? O sofrimento também, em alguns aspectos, ele faz o adolescente amadurecer mais rápido e ele acaba meio que ficando um pouco mais distante mesmo. Mas você vai ver, passou os 18 anos, quando entra para 19, você vai ver que ele volta, aquele amor, aquele cuidado, e vamos estar junto, já muda bastante aí, tá bom? Uhum, tá bom. Maria Jurema. Professor, Oi. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo Professor, bem. eu gostaria só de. Tudo bem, eu gostaria só assim de uma explicação sua, né, para o melhor entendimento ali quanto à orientação sexual, né? Que o senhor coloca até o trauma que a criança pode sofrer, né? Um trauma pode levar, né, uma outra orientação sexual, alguma coisa assim. É isso ou eu entendi mal? Isso. Por exemplo, um abuso... E a orientação ela é formada 90% genética e 10% do meio, é isso? Isso. Né? O que acontece? Quando a criança nasce, ela vai estar desenvolvendo a sexualidade, que é o comportamento. Né? Aí vai ter todo o processo de desenvolvimento, a fase oral, a fase anal, tudo que acontece, ela vai estar desenvolvendo. Ela vai aprendendo por observação, os tratamentos. E os traumas, eles podem influenciar o quê? Por exemplo, uma atitude de abuso, um abuso físico, um abuso psicológico e até mesmo um abuso sexual. Quando nós vamos trabalhar essa questão de orientação, por exemplo, uma mulher que sofreu um abuso, ela pode pegar aversão ao sexo oposto e ter uma orientação sexual diferente, porque ela não quer passar mais por aquilo. Algumas mulheres que passam por violência de ordem sexual, elas têm problemas, né, em relacionamentos, até em questão de casamento, tudo, e acabam desenvolvendo isso. Isso, o trauma provoca isso. Outras situações é a questão do abuso psicológico, aquela pressão, relacionamentos abusivos, eles podem desenvolver comportamentos onde você não se entende, onde você não se percebe. Porque o que acontece? A questão da orientação sexual, ela vai estar ligada aos comportamentos que ela vivenciou e viveu.
o que ela viu e ouviu, né? Aí você vai dizer assim, então quer dizer que se ele teve um trauma, ele vai se tornar um homoafetivo, um trans... Não, ele pode. Por exemplo, eu já atendi adolescentes que chegam para mim aí com 12, 13 anos e eles falam assim, eu sou bissexual. Ótimo, que bom que você é bissexual. E você já beijou quantas pessoas? Não, nunca beijei ninguém. Você teve relacionamento sexual? Não. Mas por que você é bissexual, então? Teoricamente, né? Ele falou, não, é porque eu olho para o homem e acho bonito, o homem gosta de homem. Olho para uma mulher e acho bonito, a mulher gosta. Tá, achar bonito é ser bissexual. Achar um homem, eu enquanto homem não posso achar outro homem bonito, porque senão eu vou ser homoafetivo ou bissexual? Não, isso é uma cultura que não. Agora, se eu tenho desejo sexual, eu tenho vontade de estar com essa... É diferente. Aí eles começam a entender. Aí você vai vendo que meio que virou uma moda algumas coisas. O ser o bi, o ser o hétero, o homo, não. Isso é comportamento que está ligado até à regra. Às vezes, regras muito incisivas. Lembrem-se sempre, o que é extremo é ruim. Aquela cobrança demais é ruim e a falta de cobrança também é ruim. Isso não quer dizer que vai acontecer, mas existe a probabilidade, e eu tenho que entender isso, né? Alguém um dia perguntou assim para mim, mas então meu filho homem não pode brincar de boneca, senão ele vai virar... Não, não tem nada a ver, porque o filho homem não vai ser pai? Por que os pais não dão banho nos filhos, não trocam fralda, não dão mamadeira? Porque ninguém ensinou quando eles eram pequenos. Porque existe uma cultura que o menino que brinca com boneca pode ter uma orientação sexual aí complicado. Isso não existe, gente, porque ele brinca. O brincar não é o problema. O problema são os traumas ocasionados ali. São as violências que esses indivíduos sofrem. Porque as violências, elas impregnam na mente, na memória. Fica a memória base, aí complica. Pode falar. Sim, professor. Sim, e aí no caso, né, uma criança que se cria num ambiente hiper, mega machista, tá? Digamos assim, irmão, pai, avô, e onde há uma cobrança excessiva de masculinidade, né? Que não pode brincar com isso, não pode brincar com aquilo. Isso, de certa forma, também traumatiza, né? E pode. É uma violência psicológica, violência psicológica. Né, sei. E aí ele vai pegar o quê? Ou ele vai se tornar igual, machista igual, ou ele vai pegar, que a gente fala ranço, ele vai pegar o oposto. Sabe aquela história que assim, eu tive um pai alcoólatra, por exemplo. Eu tenho duas opções na minha vida. Ou eu me torno alcoólatra tanto quanto, porque eu aprendi por observação, ou eu vou ter aversão à bebida, porque eu vi o trauma, o prejuízo que trouxe. Mas eu vou ter uma dificuldade com a bebida de qualquer jeito, tanto de um jeito quanto do outro. Um exemplo, meu pai nunca me abraçou, por exemplo. Aí eu venho para minha vida, quando eu tenho as minhas filhas, eu abraço muito e fico muito, por quê? Porque eu sei o quanto é importante ter um abraço de um pai, de uma figura masculina, né? Então, mas eu poderia também ser extremamente machista e falar, não quero. Por exemplo, eu vou colocar um exemplo bem interessante aqui, que aconteceu. Meu pai sempre trabalhou muito fora, eu sou 8 de 9, né? Então, uma família grande. Eu tenho mais 4 irmãs e 4 irmãos. São 5 homens e 4 mulheres. A minha mãe teve um problema na minha gestação, e quando eu nasci, minha mãe teve um problema. E aí tanto que eu achava que eu tinha 2 mães, olha que legal, né? Porque tinha uma outra pessoa que cuidava de mim, a minha mãe ficou muito mal depois que eu nasci, enfim. E aí, eu fui criado muito por mulheres. Eu era o tempo inteiro mimado, né? Eu era no 8, tenho mais uma irmã mais nova, e aí, assim, eu tenho ainda uns trejeitos meio afeminados, assim, por exemplo, eu corto a unha, eu faço sobrancelha, eu gosto de usar uma coisa, porque todo mundo falava assim, meu pai um dia falou assim, vai ser viado, vai não sei o quê. Por quê? Porque para ser homem tem que ser chucro, tem que falar besteira, tem que ter a mão próxima. Aí, eu até hoje, às vezes, enfrento as pessoas, falam, você é viado, você é gay, eu falei, tá, e se eu fosse? Qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Mas aí eu já vou justificar, não. Às vezes a pessoa fala, eu sou casado, e daí ser casado não significa nada também. Mas esse lado de comportamento um pouco mais cuidadoso, falar às vezes um pouco mais assim, frágil, cuidar, muita gente acha que isso é ligado à orientação sexual. E não. Mas pode você pegar o quê?
a gente fala o asco, né? Aquela aversão àquilo, aí eu me transformo no oposto. Sim, Né? sim, Então isso é sim. muito importante, né? A sexualidade, ela tá no Sim, comportamento. sim. Então pode acontecer, tá bom? E E aí, como as pessoas são cruéis nesse sentido, né, professor, em pleno século, né, 21, as pessoas são bem cruéis nesse sentido de fazerem um preconceito, né, em função de trejeitos, em função, né, de hábitos, né, das pessoas, né, é cruel isso. exatamente. E Mas, aí nós temos obrigada. que entender nada. E nós temos que entender o seguinte: às vezes o pessoal fala assim, mas o meu filho é não sei o que, não sei o que. Eu falei, o seu filho é reflexo que se ensinou para ele, ou dos traumas que ele viveu e precisa ressignificar. Aí tem a diferença que eu vou falar também na próxima aula aí, qual a diferença em ressignificar e reprogramar. Porque a gente pode, desde que a pessoa queira, mas às vezes ela nem sabe de onde vem aquele sentimento, aquela dor. Aí fica difícil. Aí buscamos autoconhecimento. Por isso que nós falamos da importância da terapia, né? Porque terapia é um lugar seguro, onde nós vamos falar das nossas dificuldades, dos nossos acertos, e vai ter alguém que tem um treinamento, tem um conhecimento para nos auxiliar. Ela não vai mudar a nossa vida. O meu terapeuta, eu faço terapia, né? Uma vida inteira. Meu terapeuta, minha terapeuta, uma mulher, ela não vai resolver meus problemas, mas ela vai me ouvir e vai me ajudar a entender os problemas. A partir do momento que eu entendo, eu consigo ter uma possível solução, uma possível forma de resolver. E eu que vou lá e resolvo. Isso é muito importante. Sim, certo? sim. Obrigado, professor. Certo. Nada. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Hoje eu falo, pessoal, quem quer investir no filho, paga uma terapia para o filho aí, que vai alavancar. Isso é muito positivo aí. Tem várias técnicas, várias, né? Mas o que nossos filhos precisam é de pai e mãe. Eu falo, nós estamos precisando de mais mães más, mais pais maus. Maus é bom, né? Por quê? Porque mãe má é aquela uma que educa, que faz, arruma a cama, lava seu copo, se não tem empregada aqui não, né? Começou a brigar, falar coisa, vai morar sozinho então, meu amigo, porque aqui dentro da minha casa a regra é minha, não tem que comer o que quer não, é o que tem. Não chegou no horário para comer, por quê? Tava fazendo o quê? Ela não vai comer, não. Vai limpar o chão, vai limpar o chão, vai limpar o banheiro, você não usa o banheiro? Vai lavar o banheiro. Não tem essa história, porque o homem não faz, o homem não mora sozinho, a não ser que ele tenha um dinheiro e paga para fazer. Mas e daí? E a vida? Essas mães que estão faltando hoje, mães que cobram, e também mães que abraçam, falam, meu filho, Sim. Eu cobro porque eu digo que nós vivemos em comunidade, né? É um sistema familiar que tem que funcionar, né? Então, nós temos que ter essa ajuda dentro do ambiente. Que a sociedade é assim, né? Nós temos que colaboração, muito mais agora, eu acho que a colaboração é uma palavra-chave aí. Então, nós temos que desenvolver isso nos nossos filhos. E não adianta a gente desenvolver quando eles estão com 15 anos. Se eu não ensinei quando eles tinham 3, 4 anos. Às vezes a criança quer vir secar a louça para a mãe, às vezes eles quebram os copos, né? Mas está aprendendo. Está se aprendendo a ser útil, a pegar uma vassoura. Você pega uma criança de 3, 4 anos, se ele não pega uma vassoura e sai varrendo, não varre nada, mas ele tá, na cabeça dele, está ajudando. E às vezes a gente corta, poda exatamente nesse momento. Ele quer mexer com água, deixa que vai lá, não tem problema quebrar um copo. Claro que tem que ter segurança, claro que tem que monitorar, não é também bem assim, mas é aprendizado. Aí você quer que... Eu já vi casas onde as meninas fazem tudo e os meninos não. Eu falei, mas por quê? Da onde essa cultura? Mas é que... Aí vai ver no futuro, as meninas vão lá. Eu falo, se a gente não tomar cuidado, a gente já está sendo dominado por essa mulherada aí, né? Porque a mulher tem capacidade infinitamente maior em alguns aspectos que nós aqui. Mas eu falo, a mulher nunca deixa de ser mulher. A mulher quer ser cuidada, quer ser amada, quer ser respeitada, quer ter um homem de valor do lado dela, um homem que no final do dia pergunte como que foi o dia dela, um homem que olha e fala, você cortou o cabelo hoje? Nossa, ficou bonito o cabelo. Você está com um vestido diferente hoje. É isso, a mulher quer isso. E ela está trabalhando, está no mercado de trabalho, mas ela quer ser amada dessa forma. E nós vamos também ensinando nossos filhos assim. Nós, homens, temos uma dificuldade enorme a ensinar outros homens a amar as mulheres, a respeitar as mulheres, a cuidar. E é isso que é um desafio para nós também agora nessa educação dos filhos.
Eu falo, uma das coisas que eu, assim, almejo, eu sonho, o dia que um pai chegar e falar, filho, sabe como que se trata bem uma mulher? Você vai trazer um presente para ela, você vai ser educado, você vai tomar um banho, fazer a barba, passar um perfume, colocar uma roupa bonita. Que pai que ensina isso? São raros, né? São raros. Aí nós temos o problema social aí, que às vezes as famílias estão desmoronando por falta de cuidado. Mas por quê? Porque não foi ensinado. Tá bom? Desafio para nós aí. Mais alguma pergunta? Se alguém tiver. Amém. Obrigado. Feliz. Professor, Fala. a minha vizinha de 4 anos, a Aurora, ela grita muito. Ela tem tudo que ela não fala, ela grita. E é quase que insuportável. Ela é um amorzinho, mas é quase que insuportável ela ficar perto, próximo dela. Tudo Então, que ela fala é aos gritos. uma coisa que precisa ser investigado aí é assim, talvez ela tenha o quê? A gente chama de ouvido absoluto. O que é ouvido absoluto? Ou sensibilidade auditiva. Pessoas que têm uma audição mais apurada que os outros, ou ela tem um déficit de audição. Porque às vezes o som incomoda. Então ela fala para deixar os outros quietos. Porque se sabe que quando nós falamos, nós somos o primeiro a ouvir. Se ela tiver um ouvido absoluto, ela quer silêncio à volta dela, ela não gosta do barulho, não é que ela não gosta do barulho, o barulho incomoda, o barulho é mais intenso para o ouvido dela, então ela quer tudo silêncio. Se ela tiver um déficit de audição, ela vai falar mais alto porque ela acha que todo mundo também está na mesma intensidade. Então, o que precisa? Precisa fazer uma investigação auditiva, porque com 4 anos, ela já entende o que pode gritar ou não. Tem que ver também o núcleo familiar dela, e uma coisa que dá para pesquisar que ela pode ser isso, é um traço autista, é o grito, né? Mas se ela observa ou não, se ela olha para você ou não. Então, são alguns critérios. Agora, pelo que você me falou, se ela é uma menina tranquila em alguns momentos e tem essa voz mais intensa, esse grito, pode ser algo ligado à questão auditiva. Aí precisa fazer uma audiometria para avaliar quais decibéis ela ouve. Porque o que acontece? O ouvido absoluto e a sensibilidade auditiva ouve muito os sons mais agudos, aqueles sons que doem, sabe? O dela dói. Exatamente. Dói a cabeça. E precisa ver isso, tem que procurar aí um otorrino aí para fazer audiometria nela, porque se não for tratado, ela pode desenvolver um trauma, um problema muito maior para frente, que aí vai estar ligado à questão emocional e afetiva. Precisa investigar. Mais alguma pergunta? Isso que essa questão da nudez masculina, gente, inclusive a gente tá vendo muito isso assim na TV, né? Super subliminar, mas é algo que precisa ser reproduzido para os pais, porque esse erro é cometido pela falta de informação, tá? Precisa muito colocar isso. Aí causa muito trauma para os meninos aí, principalmente aí. Processo de comparação aí, complicadíssimo. Mais alguma dúvida? Se não, até segunda-feira, né? Meninas, meninos, e nós vamos fazer, e assim, vou fazer um desafio, não sei se a André me permite. Pessoal, traga mais gente para a aula, venham, tragam, eu falei assim, sabe porque nós vamos ter uma aula especial, porque nós vamos falar só sobre nós, a nossa criança interna. Essa aula vai ser maravilhosa, assim, né? Ela é meio que transformadora para nós. Quando nós lembramos de quem nós fomos, né? O que nós vivemos, o lado bom, o lado não tão bom, do café que nós tomávamos quando era criança, do bolinho que nós comíamos, do pão caseiro, ou não, né? Ou da padaria que nós... Doce, aqueles docinhos menores. São coisas que às vezes estão gravadas que a gente precisa falar. E o que é importante?
eu sempre falo, se a gente ama a pessoa de verdade, a gente quer que ela aprenda, que ela mude a vida. Nosso desafio aqui é proporcionar que as pessoas tenham condição de escolha. Quando eu posso escolher, gente, é a melhor coisa. Quando eu posso escolher minha esposa, é a melhor escolha. Quando eu posso escolher meu trabalho, é a melhor coisa. Quando eu posso escolher onde eu vou morar, é a melhor coisa. Só que para eu ter o poder de escolha, eu tenho que ter alguns requisitos, algumas condições. E é isso que nós queremos proporcionar para vocês. Ajudar essas crianças, não só os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos vizinhos, os nossos irmãos, a ter poder de escolha. Esse é o desafio. Trago mais gente aí para nós mudar essa sociedade, tá precisando. Tá bom? Prazer estar com vocês aqui. Dúvidas, eu respondo também na segunda-feira lá. Anota lá e pergunta.